Abra suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4. Versículo 1, eu vou ler até o versículo 3. Ou melhor, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pai Celeste, pedimos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe com a Tua palavra nesta hora, abençoe a exposição da Tua palavra e abençoe a recepção da Tua palavra. Dá-nos entendimento. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esta carta, já tivemos oportunidade de considerá-la mais de uma vez aqui, nesta igreja, não sei quantas vezes, mas ao longo dos 32, quase 33 anos. Nesta carta mesma, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele disse que importava que ele escrevesse as mesmas coisas. É segurança, diz ele, para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, eu creio que é importante que, vez por outras, nós estejamos revendo verdades que já ouvimos, mas necessitamos de ouvi-las outra vez. Lembro que nós cantamos belas palavras de vida, quero ouvir outra vez belas palavras de vida. E aqui nós nos deparamos exatamente com palavras de vida. E como já sabemos, esse livro, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja, ele o fez estando encarcerado, ele o fez estando contente, apesar da sua situação, da sua condição. Mas ela transmite aquilo que estava no coração dele, que é alegria no Senhor. Tanto é assim que depois de falar do jeito que fez, nós lemos do 1 a 3, ele diz exatamente isso, assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, é impressionante isso. Conquanto essa igreja fosse, de fato, uma igreja que trouxe muita alegria ao coração do apóstolo, a ponto de ele dizer, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Apesar disso, havia nessa igreja algumas dificuldades. E, dentre elas, nós nos deparamos exatamente com um problema. Não era pequeno, porque se tratava de uma discórdia, um conflito entre duas preciosas irmãs. E o que temos aqui é quase, meus irmãos, um tratado que diz respeito acerca da maneira de se
ajudar pessoas que estejam em conflito. E é exatamente o que vemos aqui. Talvez pudéssemos até dizer, como eu já designei em outro lugar, dessa maneira que eu vou dizer, que aqui temos, nesse texto lido, princípios firmes, bíblicos, para a reconciliação de pessoas que estejam em conflito. E nesse caso, o nosso tema nesta noite é o que vocês vão ver, a amorosa busca da paz para duas irmãs. É o que o texto nos mostra. E, para tanto, didaticamente falando, nós vamos observar 4 partes. É isso, 4 partes, 4 deduções, 4 proposições neste texto que lemos do versículo, eu vou citar do versículo 2 a 1, dentro do contexto dele, do versículo 1. Nós vamos ver primeiro aquilo que eu chamo de a crise interrelacional e sua influência negativa. Isso nós vemos à luz de toda a Bíblia. Segunda coisa que veremos é o amoroso empenho de Paulo visando a reconciliação dessas irmãs, segundo esse versículo 2. Em terceiro lugar, nós vamos ver o apelo, comovente apelo de Paulo para que um companheiro seu, outra pessoa, agisse de forma adequada para resolver a situação. E por último, com a graça do Senhor, não sei quando, veremos a razão de tão grande empenho do apóstolo pela paz dessas duas irmãs. Então vejamos, irmãos. Em primeiro lugar, em detalhes, a crise interrelacional e sua influência negativa. Vejam bem, antes de tudo, é bom que se diga que não podemos saber qual era a real natureza da dificuldade existente entre essas duas irmãs, Evódia e Síntique. O texto não diz. Mas é certo, meus irmãos, é certo que se tratava de algum tipo de discórdia entre ambas, o que em si mesmo já era grave. Uma vez que, diz Paulo, as duas trabalharam juntas com ele e com outros irmãos e agora estavam em uma inimizade aberta, pública. Tanto é assim que ele escreveu falando desse assunto para toda a igreja. Então, podemos deduzir que antes essas duas irmãs, Evódia e Síntique, elas atuavam num companheirismo que alegrava a muitos. Meus irmãos, essas irmãs fizeram tantas saídas, essas irmãs cooperaram, essas irmãs eram vistas e foram vistas como pessoas que se amavam. Mas nesse momento, aí estão elas separadas, aí estão elas em desunião, aí estão elas causando perturbação a si mesmas e à igreja e à causa de Cristo. Meus irmãos, 2 coisas nesse ponto aqui que eu tenho que dizer, eu vou citá-las e depois descrever. 2 coisas quanto à crise interrelacional dessas irmãs e sua influência negativa. Quais são elas? Eu vou dizer depois, a gente descreve. Primeiro, é que essa crise causa muita tristeza aos que amam a paz. Além disso, vamos ver que essa crise causa amargura e prejudica a muitos. Aliás,
Isso que aconteceu aqui numa igreja dessa, com tantos elogios recebidos do apóstolo, é algo que, lamentavelmente, acontece desde que o mundo conheceu Adão e Eva e eles pecaram. Então vejamos. Primeiro, a crise interrelacional causa o quê? Muita tristeza aos que amam a paz. Sim, aos amantes da paz. Meus irmãos, vocês lembram lá em Mateus capítulo 18? É muito interessante, quando o Senhor contou a parábola do credor, do homem que devia uma fortuna para o rei, e o rei resolveu, diante da sua petição, perdoá-lo. Perdoou a dívida toda e mandou ele embora em paz. Só que quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou um colega seu que lhe devia uma quantia ínfima, muito pequena, quando comparado àquilo que ele devia ao rei, e foi perdoado. Então ele chegou para o colega e disse, pegou ele, provavelmente assim, firmemente, e disse, paga-me o que me deves. E o homem clamou, disse, tenha paciência comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não quis, e mandou lançar o homem na prisão, levou-o à justiça. Os companheiros deles, quando viram a cena, diz o texto, vendo os seus companheiros, estou lendo aqui Mateus 18, 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. E meus irmãos e irmãs, quem ama a paz, agora eu vou citar aqui, por exemplo, pai e mãe, quando veem seus filhos se degladiando, quando vê seus filhos com ciúmes que não têm cabimento, se entristecem. Porque qualquer crise interrelacional causa muita tristeza aos que amam a paz. E nisso, irmãos, nós somos sondados pela palavra do Senhor por respondermos o seguinte: como reagimos ao saber que há duas irmãs, dois irmãos, duas pessoas em casa ou não, na igreja? Como nós reagimos? Nós nos entristecemos porque nós amamos a paz, porque somos inimigos de contendas? Essa é uma boa pergunta e que deve ser refletida e respondida por cada um de nós. Além disso, em seguida, a crise interrelacional causa amargura e prejudica a muitos. Meus irmãos, ainda que em Filipenses não vemos o destaque disso, mas eu recorri a Mateus, no capítulo 18, para falar do primeiro aspecto, que ela causa tristeza, a crise interrelacional. Mas ela também causa amargura. Por quê? Porque quando nós olhamos, por exemplo, Hebreus capítulo 12, no versículo 15, o apóstolo diz que entre eles, primeiro no versículo 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E então diz assim, no versículo 15, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela, dessa raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Irmãos, eu dou graças ao Senhor porque Ele sabe como lidar conosco, mas vocês não imaginam como é difícil você ser caluniado, como é difícil você saber que tem gente que vai
jogando suas sementes de discórdia para fazer separação. Meus irmãos, a crise interrelacional, de fato, causa esse tipo de coisa. Lamentavelmente, a situação de Evódia e Sintique continua se repetindo hoje, uma vez que somos pecadores e, portanto, meus irmãos, somos tendentes a buscar os nossos próprios interesses ou temos a tendência por viver como crianças cheias de ciúmes, invejas e tantas coisas malignas. Isso é muito triste. Portanto, é correto dizer que toda crise interrelacional... Vocês estão entendendo o termo? Crise interrelacional? Crise entre pessoas. Nas nossas relações, nós podemos entrar em crise. Pois bem, essa crise interrelacional tem suas influências negativas e constrangedoras. Para tanto, irmãos, penso ser conveniente, e peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3, e vou ler a partir do versículo 13, para vocês verem como de fato precisamos considerar isso. Lendo Tiago, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, meus irmãos: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em o quê? Mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, aí está a discórdia, o divisionismo, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento, veja como ele repete, faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois o que, irmãos? Pacífica, indulgente, ou seja, ela é compassiva, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem o que, meus irmãos? A paz. E então ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Aí está a causa, está no íntimo, está dentro de nós, na nossa carne, na nossa natureza terrena. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que essa palavra, meus irmãos, tem a ver conosco num dia de ceia? O que sabemos na prática acerca de crise interrelacional? Temos buscado promover a paz entre nós mesmos, estamos conscientes de que somos como os filipenses, ou seja, irmãos amados e muito saudosos. Vejam, é impressionante como é que Paulo introduziu esse assunto, essa sua ação visando promover a paz. É exatamente isso, com o versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, ele diz: e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Em segundo lugar, vejamos
o amoroso empenho de Paulo, visando o quê? A reconciliação daquelas duas irmãs. Como homem amante da paz, ele não podia fazer outra coisa senão dizer assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ele buscou, irmãos, mesmo estando à distância, ele não estava presente, ele estava preso. Epafrodito, quando chegou até ele, deu relatório dizendo como é que estava a igreja. E certamente, eu disse, certamente, dentre as coisas, disse: Paulo, tem uma nota muito triste. Você lembra muito bem de Evódia e Sintique? Elas estão num conflito interrelacional. O coração do apóstolo se dilacerou. O coração do apóstolo ficou muito pesaroso, entristecido. E então, mesmo à distância, mesmo estando longe, mesmo estando preso, ele, com toda a ternura, escreveu isso aqui. 3 coisas nós destacamos inicialmente desse versículo 2, irmãos. Eu vou citá-las e depois a gente vai discorrer. Primeiro, ele interveio com seu coração cheio de ternura. Nós vamos ver isso. Depois, ele agiu com amorosa imparcialidade. E, em terceiro lugar, vamos ver que ele buscou com sabedoria conduzir aquelas duas irmãs à sensatez espiritual. Você não veja. Primeiro, Paulo, o que ele fez? Interveio com o coração cheio de quê, irmãos? De ternura. Rogo. A ternura dele pode ser vista exatamente na repetição que ele faz aqui. Rogo a Evódia, rogo a Sintique. Qual é o sentido? O que significa essa palavra aqui, o verbo rogar? Dentro desse contexto, irmãos, é uma palavra que é utilizada para o nosso amado Espírito Santo, que é chamado de o Paráclito. É o verbo. Ele é o Paráclito. Ele é o Consolador. Essa palavra tem a ver com chamar para o lado, chamar, convocar, daí solicitar com ternura. Há uma tradução, é a nova King James Version. Claro, estou trazendo no português, não vou falar em outra coisa que eu não sei, mas ela diz assim, essa nova, a King James, diz assim: eu imploro a você, Evódia, eu imploro a você, Sintique. Vocês estão entendendo? Então aqui temos, irmãos, um homem completamente envolvido com o coração na situação dessas duas irmãs, a ponto de fazer essa fervorosa petição. Dr. Hendricks, comentando esse aspecto aqui, ele fala o seguinte: Paulo suplica com ternura a estas mulheres que, assim como eram antes, voltem à harmoniosa disposição de ânimo, a fim de que possam outra vez trabalhar juntas em equipe. Notem, quem quiser ser chamado de
pacificador. Eu disse bem, quem quiser ser visto por nosso Deus como pacificador, tem que agir assim, com lágrimas, dizendo assim: eu te suplico, ó Evódia, eu te suplico, ó Síntique, eu rogo a você, Evódia, eu rogo a você, ó Síntique. Se por acaso, seja quem for, entrando num conflito interrelacional, disser para um: ô fulano, você é tão querido, e olhar para o outro lado e dizer: fulano, você já pode ser chamado de qualquer coisa, menos de pacificador. Nesse ponto, irmãos, nós temos um exemplo ímpar, que é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ele se interpôs entre duas partes em litígio, em conflito. Ele se interpôs entre Deus, o seu Pai Celeste, e nós, pecadores. Ele não tomou partido, nós vamos ver isso já já. Ele, ao Pai, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele olhou para nós e disse: olha, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu dou a vida por vocês. Amem-se. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se colocou assim, irmãos. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vejam, irmãos, como ele eu estou falando assim, ele, Jesus, no meio, o mediador, por um lado, ele clama ao Pai que perdoe os pecadores. Agora ele olha para os pecadores, sabe o que ele diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharam descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Uma maneira de fazer com que haja reconciliação, porque sem ele ninguém pode ser reconciliado com Deus. Aqui está então Paulo, aprendeu com seu mestre: rogo Evódia, rogo a Síntique, ou seja, interveio com um coração cheio de ternura. Ainda, ele agiu com amorosa imparcialidade. Meus irmãos, olha o que ele faz. Vocês já mataram a charada? Ele agiu sendo imparcial, sem pender para um lado e sem pender para o outro, no sentido de fazer distinção. Não. Vocês vão entender isso quando você observar o seguinte: ele diz o seguinte: rogo a quem? É a quem? A Evódia. Ele se dirige para outro e diz: rogo a quem? A Síntique. O tratamento dado para uma foi o mesmo tratamento dado para a outra. Meus irmãos, aqui nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em casa, pai e mãe devem evitar cometer injustiça quando se depara com uma crise interrelacional dos seus filhos. Porque se não tomar cuidado, vai chegar e vai
tomar partido, mas tem que dizer o seguinte: rogo a você, filho, rogo a você, filho, pensem concordemente no Senhor. Na verdade, ele está enfatizando sua ternura aqui de modo igual para uma e para outra. Ou seja, seu interesse está nas duas irmãs sem distinção. Negativamente falando, meus irmãos, o apóstolo aqui não apresenta nenhum resquício de partidarismo, que é uma grande praga dentro da igreja, fora da igreja. Partidarismo nunca dá camisa para ninguém. Mas, positivamente falando, é como se ele estivesse dizendo a ambas: vocês, Evódia e Sinti, que são amadas e preciosas irmãs em Cristo. Daqui, então, nós deduzimos que quando ele proferiu as palavras desse versículo primeiro, quais são as palavras do versículo primeiro? Preste atenção, quais são as palavras do versículo primeiro? Portanto, ele disse: meus irmãos, amados e muito saudosos, vejam bem, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele está pensando em quem, irmãos? Evódia e Sinti são essas pessoas também envolvidas. Mas além disso, ainda quanto à imparcialidade dele, ele comprovou isso de modo público. Isso é impressionante. Como é que o apóstolo Paulo se dirigiu àquelas duas irmãs? Nós estamos vendo de forma imparcial. Todo mundo, toda a igreja e nós aqui ficaram sabendo e ficamos sabendo que Paulo, com toda a humildade, publicamente, ele fez esse apelo às duas irmãs. Eu pensava que era até o ar-condicionado que estava quebrado. Eu disse: mas que coisa, muito barulho para esse ar-condicionado. Vocês estão com frio, é? É? Estão morrendo de frio? Ah, não? Estão morrendo de frio? Quem está morrendo de frio? Espera aí que eu vou dar meu paletó para vocês. O seu Carlos, até podia ajustar um pouquinho, seu Carlos, que sabe como é que é, né? Por favor. Então, como é que ele fez isso de modo público? Quando ele escreveu a carta, todo mundo ficou sabendo disso. Ao exortar de forma igualitária as duas irmãs, meus irmãos, ele demonstrou o seu humilde amor. O que eu vou dizer, vocês conhecem. Vocês conhecem. Tem duas pessoas com problema. Posso, Daniel? Eu e o Daniel. A gente nunca brigou, né, Daniel? Quantos anos a gente se conhece, Daniel? Desde que você nasceu, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Por exemplo, vamos pensar aqui assim. O Daniel e o Tiago com TH, os dois estão com dificuldade. O mais natural é assim. Aí eu vou ao Daniel e disse: Daniel, não liga para esse camarada não. Ele tem a cabeça assim meio zoada, de vez em quando é assim. Se eu falo com ele. Aí eu vou lá com o Tiago. Meus irmãos, isso aqui olha, só em pensar numa coisa dessa dá asco. Aí eu vou ao Tiago e digo: Tiago, rapaz, eu estou sabendo que você está em conflito com o Daniel, mas olha, Daniel não é uma peça muito boa, não. Vocês entenderam? Isso é pacificador, isso é do diabo, isso vem do inferno, meus irmãos. Isso é maligno. Simplesmente isso, maligno. É do maligno. Toda sabedoria como essa, diz ele o quê? É maligna. Nós lemos aqui em Tiago. Mas ele, coração aberto, falou para todo mundo o amor que ele tinha por Daniel, ele tinha pelo Tiago. É isso que nós temos aqui. Além disso,
ele buscou sabiamente conduzir as irmãs à sensatez. Eu vou acrescentar, espiritual. O que ele lhes disse? Pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Aqui vemos o seu sábio esforço para que as duas irmãs voltassem àquilo que o Dr. Renz chama de bom senso. E tal bom senso está contido nestas inspiradas palavras. Pensem concordemente no Senhor. Então, que elas duas possam refletir no Senhor e na obra em favor dela que veio da parte deles. Que elas pensem quem é Ele, o que Ele fez, e sendo Ele quem é, qual deve ser o meu procedimento diante do que Ele fez. Ele derramou seu sangue em favor da sua igreja, em favor de nós. Não deve, portanto, todos os seus seguidores andar nas pisadas dele? Então, que reflitam e sejam constrangidas pelo amor dele. É por isso, irmão, que está escrito assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, nos esmaga. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para com aquele que por eles morreu e ressuscitou. E então ele diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, olha só a conclusão, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, que Evódia e Síntia, olhando para a cruz de Cristo, gloriem nele e na sua cruz, e juntas caminhem, observando o que a Bíblia diz que ele veio fazer, a unidade, que caminhe em humildade, que caminhe na disposição de servir em nome do amor dele. Pensem concordemente no Senhor. Irmãos, não há aqui, eu acredito, ninguém que não tenha tido ou não tenha presenciado conflitos. Agora a questão, como é que nós atentamos para isso? Uma ocasião, não me lembro onde foi, nem quem foi, mas eu conversando com alguém, aí saiu na conversa uma questão entre dois irmãos. Aí o meu interlocutor disse assim, eu não quero nem saber da vida deles, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu disse, me diga uma coisa, você é do Senhor? Sim. E eles dois são do Senhor? São. Então você tem muito a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Ninguém foge disso. Ninguém pode dizer, lava a mão, lava as minhas mãos. Ninguém pode dizer, eu estou longe disso, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, e se um membro está com problema, se dois membros estão com problemas, o problema é do Senhor e o problema é nosso.
Vocês estão entendendo? Sim. Pensem concordemente no Senhor. Não temos mais tempo para ver, mas eu queria ler aqui o que o Dr. John Stott falou dessa unidade que é tão importante na igreja, no povo do Senhor, quando ele disse assim: um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, parece indicar que a unidade cristã é a unidade em Cristo, que a própria pessoa de Jesus Cristo é o foco da nossa unidade e que, portanto, quanto mais concordamos com Ele e acerca dele, mais iremos concordar uns com os outros. Qual é, porém, o propósito dessa unidade de mente? Que é, pensem concordemente no Senhor. É para que possamos dispor-nos a uma adoração conjunta a Deus, para que com um só coração e uma só boca nós glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, quando nós chegamos num lugar como esse, que nos reunimos, se somos crentes, se estamos no Senhor, isso aqui é uma festa espiritual. Por isso é que quando alguém come do pão e do cálice de modo indigno, se torna réu do corpo de Cristo. Nós devemos levar muito a sério esse momento, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Vocês estão percebendo, irmãos? Vocês estão percebendo o sentimento de Paulo? Vocês estão percebendo como ele buscou para essas irmãs a única coisa que pode solucionar conflitos? E essa coisa é: pensem, reflitam, pensem concordemente no Senhor. E só assim é que nós haveremos de ter o conflito interrelacional resolvido. Meus irmãos, a que conclusão nós chegamos? Vamos parar aqui nesse ponto 2. Primeiro, que mesmo uma igreja como a dos Filipenses, que igreja saudável, uma igreja elogiável, mas lá havia conflitos. Quanto mais entre nós. Mas assim como a solução do conflito internacional de Evódia e Sintique veio com aquilo que temos considerado nesta noite, aqui também tem que ser a mesma coisa. Não pode ser diferente. Pensem concordemente no Senhor. Quando o Senhor nos der condição, nós vamos ver o outro passo dado pelo apóstolo, porque ele estava distante. E tem situações que há necessidade de interlocução presencial. E é o que ele mostra para nós quando ele se dirige a alguém dizendo: a ti, companheiro de jugo, também peço que as auxilies e dás razões para tal. Assim nós vemos, meus irmãos, dois pontos daquilo que eu já coloquei para você: a crise interrelacional e sua influência negativa, e também o amoroso empenho de Paulo visando a reconciliação. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem. Como, irmãos? Concordemente no Senhor.